13 de março de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 13. O livro de Provérbios é um livro que traz a sabedoria de Deus para que possamos tomar boas decisões em nossa vida. Tem um livro que fala que se você realizar a leitura mensal de Provérbios durante 2 anos seguidos, você começa a tomar decisões mais inteligentes. E que se você fizer a leitura mensal durante 5 anos consecutivos, você prospera em tudo aquilo que você fizer. Aqui no canal você tem, na seção das playlists, várias gravações do livro de Provérbios. Todos os meses nós temos feito essa leitura. Para que você complete a leitura de Provérbios dentro do mês, basta que você leia o capítulo do dia, porque Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você completa a leitura de Provérbios todos os meses. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Hoje é dia 13, o mês de março tem exatamente 31 dias, então basta ler o capítulo do dia para terminarmos Provérbios nesse mês. Hoje é dia 13, vamos ler Provérbios 13, que fala no versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O pai, a mãe, são pessoas que querem o bem do filho. Então o filho que é inteligente, sabendo que os seus pais são os mais interessados em querer o seu bem, vai ouvir a correção do pai. Ouvir não significa aceitar. Nem sempre o seu pai, a sua mãe, o seu padrasto, a sua madrasta, o seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia, dependendo de quem é que cuidou de você, ou de repente seus pais adotivos, estão certos. Se os seus pais, as pessoas que cuidaram de você, são pessoas que andam longe de Deus, eles vão trazer ensinamentos que fazem você ficar longe de Deus. Você vai buscar a Deus e o seu pai vai corrigir você, dizendo que você está errado. Por que você vai tanto na igreja e você busca tanto seguir a Bíblia? Ele vai querer corrigir você, mas você deve ler esse texto da seguinte forma: o filho sábio ouve primeiramente a Deus, que é o Pai eterno, e ele ouve a correção do Pai eterno, que é Deus. Quando Deus corrige você, você recebe a correção e você muda de vida. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão que vem de Deus. Então, como que você escuta a correção de Deus? Você tem o Espírito Santo em você. Se você já recebeu Jesus, você sabe que o seu coração acusa você quando você faz uma coisa errada. Ele fala, ele toca em você dizendo: não é certo fazer isso. Então o filho sábio ouve a correção do Pai eterno, que é Deus. Mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Agora, se você tem pais que seguem a lei de Deus, então você tem que ouvir a correção do Pai, Deus, e também a correção dos seus pais. Sejam eles um padrasto, uma madrasta, os seus tios, você que foi criado pelos tios, ou pelos seus avós, ou pelos seus pais adotivos. Se eles seguem a Deus e eles estão dizendo a você alguma coisa, ouça a correção, avalie, fale com Deus e siga sempre de acordo com o que a palavra de Deus ensina.
Versículo 2. Isso que eu acabei de falar é uma coisa que choca algumas pessoas, porque eu já falei sobre não obedecer o pai biológico, a mãe biológica, e a pessoa fica escandalizada. Mas é que eu já vi pessoas que obedeceram e entenderam esse versículo assim: houve a correção do pai, então eu tenho que obedecer o meu pai e a minha mãe. E obedeceram e fizeram coisas erradas, porque os pais estavam envolvidos em coisas erradas. Então, a obediência aos pais, quando a Bíblia fala disso, ouça a correção do pai e da mãe, ele está falando: se o seu pai e se a sua mãe obedecem a Deus e seguem os mandamentos de Deus, então escute o que eles estão falando, porque Deus está usando o seu pai e a sua mãe para lembrar você a respeito da palavra dele. Mas lembre que Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor significa o respeito absoluto a Deus. Então não se escandalize quando eu digo que você não deve obedecer tudo que o seu pai e a sua mãe falam. Se o seu pai e a sua mãe são cristãos e obedecem à lei de Deus, repare bem, preste bem atenção no que eles estão dizendo e veja se o que eles estão dizendo tem concordância com a lei de Deus. Se tiver concordância, obedeça. Se o conselho não tem concordância, não obedeça. Eu já vi pai cristão dizendo para o filho: por que que você vai recolher todos os impostos? Porque o pai, embora seja cristão, ele tem aquela questão pessoal dele, que o governo é corrupto, então não deve recolher todos os impostos. Então ele passa esse conselho para o filho. Você que é filho, escuta esse conselho? Não. Mesmo com o pai sendo cristão. Você vai dizer: o meu pai é cristão, mas nesse ponto ele precisa ser tratado pelo Espírito Santo. Então eu vou obedecer à lei de Deus. Versículo 2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Uma outra coisa que eu lembrei aqui também. Existe mãe que fala para a filha: ah, não tem problema, aquele jovem está interessado em você. Se você ficar com ele, não tem problema nenhum. Depois Deus prepara a pessoa certa para que você se case. Uma pessoa que anda com Deus e que se relaciona com alguém que sabe que não tem intenção de casamento, pode estar traindo o seu futuro marido. E igualmente para o jovem. O jovem que sai com uma moça, com uma jovem, sabendo que não tem interesse de casamento com ela, está traindo a sua futura esposa. Pensar dessa forma é uma forma que alguns dizem: isso é muito radical. Mas se você conhece Deus, você sabe os caminhos certos. Se você faz isso, você está sim traindo o seu futuro marido, a sua futura esposa. Versículo 2. Então, veja bem o que o seu pai biológico, a sua mãe biológica, que pode ser de repente os seus tios, os seus avós, os seus pais adotivos, o seu padrasto, a sua madrasta, estão ensinando para você. Veja se tem concordância com a palavra de Deus. Versículo 2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Aquilo que você fala, decide se você vai receber o bem ou se você vai receber o mal. Agora, a alma dos prevaricadores. Prevaricador é aquele que sabe o que tem que fazer e ele faz o oposto. Prevaricador é aquele que conhece a lei de Deus e faz o contrário. Então, a alma dos prevaricadores comerá a violência. Aquele que sabe o que é correto e faz o oposto vai receber a violência, vai receber o castigo por seguir no caminho errado. Versículo 3. O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. O versículo 3 está dizendo que se você fala demais, você acaba falando o que não deve. Mas aquele que guarda a boca, aquele que só fala quando vê
utilidade naquilo que vai dizer, ele conserva a sua alma. Tem pessoas que você não deve corrigir. Você corrige a pessoa e a pessoa vai te afrontar. Provérbios no capítulo 9 fala isso. Não corrija o tolo. Aquele que corrige um tolo toma afronta para si. Aquele que corrigir um tolo receberá a sua mancha. Então o tolo, você vai corrigir ele, ele vai dizer: quem é você para querer dar opinião na minha vida? Cuide da sua vida. O que você está pensando? Você é o moralista? Você é o bonzão? Você quer dar o de moralista? Ele vai afrontar você. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Em Provérbios 9 fala assim: corrige o sábio e ele te amará. Então, corrija o sábio, porque ele vai aceitar a correção. Versículo 4: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então, o preguiçoso deseja e não faz nada. Agora, os diligentes fazem o que tem que ser feito. Faça o que você precisa fazer para receber os resultados que você espera. Versículo 5: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Então, o justo não gosta de mentir. O ímpio é abominável, ele gosta, ele mente. E por mentir, ele se confunde. 6. A justiça aguarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Justiça é você obedecer à lei de Deus. Então, aquele que obedece à lei de Deus, a lei de Deus guarda quem é sincero no seu caminho. Sincero significa transparente, significa verdadeiro, aquele que não coloca cera. A palavra sincero vem de sem cera, aquele que não maqueia os seus erros, as suas fraquezas, as suas falhas, mas ele reconhece, vai até Deus e fala: Deus, eu pequei, porque eu pensei nisso, eu falei aquilo, eu desejei aquilo. A pessoa fala com sinceridade, ela não passa cera nas suas rachaduras, mas ela mostra as suas fragilidades a Deus. Então a justiça guarda o que é sincero no seu caminho. Quem é sincero no seu caminho, quando percebe um erro, ele admite o erro e ele conserta, de acordo com a lei de Deus. Então a justiça, quem se conserta para obedecer à justiça, que é a lei de Deus, vai ser guardado do mal. Mas a impiedade, aquele que pratica o mal, transtornará o pecador, ou seja, frustrará o pecador. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, pecador é a pessoa que erra o alvo. Então, a impiedade transtornará o pecador. Aquele que erra o alvo, aquele que anda fora da lei de Deus, será transtornado. 7. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Que você seja a pessoa que tem grande riqueza e que se faz de pobre. Porque existem pessoas que se fazem de ricos não tendo coisa nenhuma. Quem se faz de rico não tendo coisa nenhuma vai continuar não tendo coisa nenhuma. Porque a pessoa que não tem coisa nenhuma e gasta o seu dinheiro para comprar uma roupa de marca, para financiar um carro, para financiar uma casa, para pagar um aluguel num bairro muito caro, vai se consumir, vai gastar todo o seu dinheiro e no final da vida não vai ter nada. Agora, a pessoa que anda de acordo com a sua condição financeira, anda de acordo com a sua condição econômica, ela consegue fazer o seu planejamento financeiro, ela consegue fazer o seu investimento e com o passar do tempo, ela consegue ter rendas que colaboram para que ela consiga crescendo aos poucos. Agora, quem se faz de rico não tendo coisa nenhuma, vai ficar sempre sem coisa nenhuma. Versículo 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. O versículo 8 quer dizer o seguinte:
Se você é rico, você vai ter que cuidar da sua segurança. O resgate da vida, a proteção da vida de cada um são as suas riquezas. Se uma pessoa tem riquezas, as pessoas vão querer alcançar essas riquezas, essa pessoa vai correr o risco de ser sequestrada, então essa pessoa tem que prestar atenção onde ela vai, que horas ela vai, se ela coloca câmeras em volta da sua casa, cerca elétrica, coloca um portão especial, porque ela tem riquezas. E o resgate da sua vida, a proteção contra um sequestro, vem de usar as riquezas para dar a sua segurança. Agora, o pobre não ouve as ameaças. O pobre não passa por ameaças. Ele não corre risco nenhum. Então, o versículo 8 ele quer dizer o seguinte: tem pessoas que dizem, eu quero ser muito rica. Mas você está pronto, você está pronta para ter todo o trabalho de ter que prestar atenção em aonde vai, que horas sai, com quem sai. Está pronto para ter que andar com seguranças, ter que ficar se preocupando em olhar o monitoramento. Tem tudo isso para se preocupar. Então, o versículo 8 fala sobre as preocupações que uma pessoa que tem riqueza precisa pensar. Versículo 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então aqui está dizendo que o justo, ele anda no caminho da luz. Dele andar no caminho da luz, ele tem alegria. A luz dos justos alegra. E a luz dos justos também fala que o justo, ele tem bons conselhos. Ele tem luz com ele. E quando você escuta um justo, ele traz uma palavra, um conselho que vai trazer alegria, que vai trazer uma solução. Agora, a luz, a candeia dos ímpios se apagará. O conselho dos ímpios, se você escuta um ímpio, aquele conselho vai se apagar. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Da soberba só provém a contenda. Da arrogância, do orgulho, da prepotência de uma pessoa de achar que é superior em relação aos outros, só provém a contenda. Da pessoa dizer, eu estou sempre certo, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu faço. Da soberba só provém a contenda. Quando o marido fala, eu sei o que eu estou fazendo. Quando a mulher fala, eu sei o que eu estou fazendo. Só provém a contenda. Com a humildade, você tem diálogo, você tem a solução dos problemas. Agora, mas com os que se aconselham, se acha sabedoria. Quem tem humildade para pedir conselho para as pessoas que são mais sábias, ele vai encontrar a sabedoria. Versículo então assim, aceite os conselhos, busque conselhos ao invés de dizer eu sei o que eu estou fazendo. 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Versículo 11 está dizendo, uma pessoa que conquista alguma coisa de maneira fácil, perde fácil. A fazenda, a riqueza que procede da vaidade, que veio de forma vã, que veio sem trabalho, diminuirá. Mas quem ajunta a sua riqueza, quem conquista a sua fazenda, pelo trabalho terá aumento. Por quê? A pessoa que conquistou pelo trabalho, ela seguiu o passo a passo. Ela aprendeu como fazer para produzir aquela riqueza. Então ela vai produzir mais riqueza porque ela aprendeu o processo. Agora a pessoa que, por exemplo, recebeu uma riqueza de mão beijada, ela não sabe como administrar aquilo. Então, antes de você pedir a Deus que
que dê riqueza a você, peça a Deus que mostre o caminho para que você saiba como produzir e gerar aquela riqueza. Versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O 12 está dizendo, quando você espera receber uma coisa e demora demais, o seu coração fica triste. Mas quando o desejo é atendido, você é como uma árvore de vida, você fica feliz. Então esse versículo 12, ele está dizendo, se você está buscando alguma coisa e o seu coração está começando a enfraquecer, olhe para o que você está buscando e pense assim, eu sei que no dia que isso acontecer, eu vou estar muito feliz. O desejo chegado é árvore de vida, não perca a esperança. Fortaleça a sua esperança. Porque quando acontecer o que você espera, isso vai trazer muita felicidade. Então pense na felicidade que você está buscando. Não se deixe abater. O versículo 12 está dizendo na primeira parte, a esperança demorada enfraquece o coração. Se você ainda não recebeu, é natural que você fique dessa forma. É natural que você se abata. É natural que você fique carregado de tristeza. Mas o desejo chegado é árvore de vida. Mas na hora que você conseguir, você vai desfrutar tanto que toda essa demora vai ficar no passado. Você vai ficar muito feliz. Então, o desejo chegado é árvore de vida. Não desista. Continue. Versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, o que despreza a palavra, não despreze a palavra. Por quê? O que despreza a palavra perecerá. Mas o que teme, o que tem respeito extremo pelo mandamento, será recompensado. 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Se você escuta o sábio, você recebe uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O sábio vai dizer a você, fique longe da mulher casada, fique longe da sonegação fiscal, fique longe de não pagar os direitos trabalhistas, fique longe de se envolver em brigas no trânsito, fique longe das pessoas que são encrenqueiras. Então a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. 15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Seguir no entendimento dá graça. Graça é alegria, resultados positivos. O bom entendimento, quando você segue com entendimento, você tem alegria, você tem prosperidade, você tem satisfação, você tem resultados positivos. Mas o caminho dos prevaricadores, prevaricador é quem sabe o que é certo e faz o errado. O caminho dos que sabem o que é certo e fazem o que é errado é áspero. 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Então o prudente, ele procura o conhecimento. Nós já falamos, quando nós lemos Provérbios capítulo 9, que a sabedoria tem 7 colunas. A primeira coluna é a instrução. A pessoa que é sábia, ela busca sempre informações a respeito da vida para tomar boas decisões. Quando ela está buscando informações, ela está buscando instrução, ela vai para a segunda coluna. Ela adquire conhecimento. O conhecimento é a segunda coluna da sabedoria. Aqui o 16 está dizendo para nós, todo prudente age com conhecimento. Ele procura conhecer o assunto antes de tomar uma decisão, antes de investir o dinheiro. Ele procura ter o conhecimento a respeito dos investimentos, para que ele saiba quais os riscos que ele está
correndo quando ele aplica naquele investimento. O prudente, ele age com conhecimento. Depois do conhecimento, a terceira coluna da sabedoria é o conselho. Uma pessoa que está buscando informações, adquire conhecimentos. No meio desses conhecimentos, ela tem dúvida. É natural termos dúvidas quando estamos aprendendo alguma coisa. Então, nós buscamos conselhos de pessoas que são experientes, que sabem quais os melhores resultados e sabem dar instrução certa. Aí, depois dos conselhos, a quarta coluna é a inteligência. Você usa o seu cérebro, o seu esforço, a sua razão e processa as informações, os conhecimentos e os conselhos que você recebeu usando a sua inteligência, anotando, refletindo, e aí você chega na quinta coluna da sabedoria, que é o entendimento. Você entende um assunto depois que você coletou instrução, informação, adquiriu conhecimentos, recebeu os conselhos e processou aquilo com a sua inteligência. Aí você tem entendimento. Depois do entendimento, a sexta coluna é o discernimento. Você passa a ter clareza. Discernimento é quando você tem clareza a respeito daquele assunto. E a última coluna é a prudência. A prudência é a capacidade de tomar a melhor decisão quando você tem várias alternativas. Dois exemplos: quando você está dirigindo o seu veículo, o sinal fica amarelo, você pode parar ou prosseguir. Se você está perto, você prossegue. Se você está mais longe, você para. Um segundo exemplo: comer uma feijoada. Se é almoço de sábado ou de domingo, é ótimo. Se é perto da meia-noite, você vai dormir, é imprudente. Então, todo prudente age com conhecimento. Não é o imprudente vai na casa do amigo que é casado na hora que ele não está presente. Tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, isso não tem nada a ver". A maioria dos casos de traição que acontece com amigos e amigas é: "Ah, era muito meu amigo, era muito minha amiga". Então, você que está escutando essa mensagem é livre para fazer o que você quiser. Mas vários casos de traição entre amigos aconteceram assim. Ah, ele é muito meu amigo, é meu amigo solteiro, é minha amiga solteira. Ah, se eu não tiver, pode entrar na minha casa. Todo prudente age com conhecimento. É amiga solteira? Está solteira. É amigo solteiro? Está solteiro. Então todo prudente age com conhecimento. Mas o tolo espraia a sua loucura. O tolo, ele espalha a sua loucura. Ele não presta atenção. Come a feijoada antes de dormir, depois passa mal. Aplica o dinheiro no investimento e pensa: "Não, vou aplicar aqui para ver o que vai acontecer". Então a pessoa que é tola, ela espraia a sua loucura. Versículo 17. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. O versículo 17 fala sobre funcionários, colaboradores. Aqui ele dá o exemplo de um mensageiro. Se você contrata uma pessoa para entregar um recado, para entregar uma mensagem, para entregar uma carta, um mau mensageiro cai no mal. Um funcionário, um colaborador ruim cai no mal. Mas o embaixador fiel é saúde. Ele usa uma palavra diferente aqui. Na primeira parte ele fala mensageiro, na segunda parte ele fala embaixador. O versículo 17 está dizendo o seguinte: quando uma pessoa faz o seu trabalho de qualquer jeito, como de entregar uma mensagem, ele é apenas um mensageiro. Mas quando a pessoa tem responsabilidade e ela assume o seu papel como uma missão, como uma coisa importante, ela deixa de ser um mero mensageiro.
ela passa a ser um embaixador. Ou seja, a pessoa que trabalha com dedicação, que faz o seu trabalho de forma honesta, querendo fazer o seu melhor, ela vai ser honrada, ela vai ser reconhecida. Ela não vai ser tratada apenas como, é o carteiro, é o mensageiro. Não, esse aqui é o meu embaixador. Em outras palavras, é o meu melhor funcionário. É aquele que faz o que tem que ser feito. O embaixador fiel é saúde. Então, o versículo 17 está dizendo: quando você contrata alguém, procure alguém que veste aquela camisa, que vai estar do seu lado, que realmente assume o compromisso com a sua tarefa, tem um compromisso, responsabilidade com aquilo que vai fazer. E é você que é dono do negócio, é você que está contratando, que tem que ver quem você contrata. Se você contratar mal, um mau mensageiro, cai no mal. Mas o embaixador fiel é saúde. E a primeira parte, o mau mensageiro cai no mal, é a própria pessoa que exerce a sua atividade de forma relaxada cai no mal. O mau mensageiro cai no mal. Mas o embaixador fiel é saúde. Então a primeira parte é: faça bem feitas as coisas. Faça tudo o que vier na sua mão da melhor maneira que você puder. Não importa se você é faxineiro, é pedreiro, é médico ou advogado, ou se você é empresário, ou se você é funcionário. Faça o seu melhor. Versículo 18: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Aqui, voltando no 17, se você está insatisfeito, porque às vezes a pessoa fala, mas eu só estou fazendo faxina. É uma coisa muito simples. Tem a pessoa que fala, você não sabe como é difícil ser pedreiro. Falar que o outro é médico, que o outro é advogado, é fácil de falar para ele fazer o melhor. Mas eu estou numa atividade que exige muito de mim. Então, comece a buscar um novo ramo de negócio. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro e não tenho oportunidade, eu não tenho chance. Fale com Deus. Deus tem poder de fazer coisas extraordinárias. Jeremias capítulo 33, no versículo 3 diz: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Então você trabalha, você vai usar o período da noite, você vai reservar um tempo para o seu estudo. Ah, mas eu não tenho como. Você pode não ter como, mas existem muitos relatos de pessoas que pediram a Deus uma oportunidade e Deus preparou uma oportunidade. Deus pode preparar uma bolsa, Deus pode preparar muitas formas para abençoar a sua vida. Basta que você, ao invés de fazer mal feito o que está fazendo e ficar murmurando e falando mal a respeito do que você tem hoje, que você comece a agradecer a Deus e que você peça a Deus: Deus, eu não sei nem ler e nem escrever, mas eu peço que o Senhor me abra uma oportunidade. Conheci um homem, agora me lembrei, que ele estava sem emprego e ele começou a falar com Deus e de repente apareceu uma pessoa que disse: eu vou pagar um curso de portaria para você. E agora lembrei que algumas semanas eu encontrei com esse homem na igreja. E ele estava muito feliz e ele disse: já estou há 10 anos trabalhando na portaria do prédio de um prédio. Ele está há 10 anos trabalhando na portaria, está ali trabalhando um dia sim, um dia não. Nos dias que ele não trabalha, ele pode ir aos cultos, está recebendo a sua remuneração. Ele fez o curso, fez o treinamento, porque uma pessoa da igreja pagou para ele, porque ele pediu a Deus. Então, ao invés de reclamar,
peça a Deus. Versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Então, se você não aceita a correção, vem a pobreza, vem a afronta. Agora, quem guarda a repreensão será venerado, significa será respeitado, será honrado. 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. O 19 está dizendo assim: quando você tem um desejo e esse desejo se realiza, você sente deleite, você sente prazer, você sente felicidade, você sente alegria. Só que o mal, o louco, ao invés dele fazer o esforço que ele precisa fazer para alcançar o que ele quer e ter o prazer, o desfrute de conseguir o que ele queria, ele não quer se afastar do mal. Ele não quer se afastar da preguiça. Ele não quer se afastar do caminho errado. Ele quer continuar fazendo coisas erradas e quer que se realize o desejo dele. Ele quer passar no vestibular de medicina, quer ser um advogado, mas ele não quer dormir mais cedo, não quer estudar o quanto tem que estudar. Então ele quer ser um procrastinador, ele não quer soltar a preguiça, a procrastinação, a disciplina, ele não quer a disciplina, mas ele quer o resultado. Então o versículo 19 está dizendo: o desejo que se cumpre deleita a alma. Conseguir o que você quer traz muita felicidade. Mas os loucos não querem se afastar do mal. Apartar-se do mal é abominação, é terrível para quem é louco. Dizer assim: eu estudar, eu me esforçar, eu ter que fazer tudo isso. Então ele não quer soltar o que é errado, mas ele quer o prazer, ele quer o resultado. O 19 está dizendo: o desejo que se cumpre deleita a alma. É bom você receber o que você quer, não é? Mas deixe o mal, faça o que tem que ser feito. Versículo 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Tem uma outra versão que diz assim: anda com o sábio e serás sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então o versículo 20 fala a respeito de quem você se cerca, o ambiente das pessoas. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Então, as pessoas com quem eu ando são todas pessoas que pregam a palavra, são pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. Pessoas que fazem missão, que estão comprometidas em falar a respeito da palavra de Deus. Então, todos vão falando da palavra de Deus e vão lutando para viver a palavra de Deus. Agora, se você anda, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Se você anda com pessoas que vivem só bebendo, você vai ser influenciado para isso. Se você vive com pessoas que mentem, você vai ser influenciado para isso. Então, anda com os sábios e será sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Por quê? Você anda com os tolos. Você pede conselhos para eles. Você fala a respeito dos seus problemas para eles. Vai chegar um momento em que você vai desabafar alguma coisa para os tolos. Eles vão dizer: faz assim. E você está ali ouvindo só tolices. Você vai tropeçar e vai cair. Então ande com os sábios e você será sábio. 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Pecador vem a palavra pecado, significa errar o alvo. Pecador é aquele que erra o alvo. Errar o alvo é errar o caminho certo. Então o mal perseguirá os pecadores. Os pecadores erram no seu caminho. Então eles vão ser perseguidos pelo mal. Mas os justos
serão galardoados com o bem. Lembre de roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. O justo, ele fica colado com os mandamentos de Deus. Ele segue os mandamentos de Deus. Os justos serão galardoados com o bem. 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O 22 está dizendo que a pessoa que segue o caminho da lei de Deus, o homem de bem, é aquele que segue a palavra de Deus. Aquele que cumpre a palavra de Deus deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Significa que ele prospera tanto que ele deixa herança para os próprios filhos e ainda ele tem herança para deixar para os seus netos. Essa herança não fala só de dinheiro, fala sobre herança espiritual, conhecimento da palavra de Deus, educação dos filhos e dos netos para seguirem ao reino de Deus, que vai trazer o quê? Famílias fortes, pessoas que têm caráter forte, pessoas que têm relacionamento com Deus intenso, pessoas que prosperam, buscam conhecimento, informação, sabedoria e naturalmente, quando a pessoa segue por esse caminho, a pessoa prospera e ela deixa também patrimônio para os seus filhos e para os seus netos. Porque se você seguir a lei de Deus, todo o texto de Provérbios fala: seja diligente no que você faz. Tenha curiosidade. Procura aprender coisas novas. Então, quem faz isso vai deixar uma herança para os filhos e para os seus netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do pecador, aquele que erra o alvo da vida, ele perde o que ele conquista e deixa para o justo. Então, uma pessoa que trabalha, consegue bastante riqueza, e aí de repente sonega um imposto. Ele vai ter que contratar um advogado para que possa defendê-lo. Ele vai deixar o lucro que ele recebeu na mão de um justo que vai realizar um trabalho honesto para poder fazer a defesa dele. Se o advogado for honesto, vai dizer para ele que ele tem que fazer o recolhimento dos impostos e vai cobrar os honorários. E aquele que sonegou o imposto, que foi o pecador, vai depositar a riqueza que ele conseguiu de maneira injusta e desonesta para aquele que é justo. Um outro exemplo, a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pecador erra na alimentação, come demais, fica com diabetes, tem problemas no coração, tem problemas às vezes nos rins porque não cuida de beber água, não cuida do sono, fica com insônia, com transtornos, ele está pecando. Vai usar a sua riqueza, a riqueza do pecador, vai ser depositada para o justo, para o médico, que vai tratar dele. Então, quem vive no caminho do erro acaba perdendo o seu dinheiro. Agora, a primeira parte do 22, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Ser um homem de bem não é só. Aqui o homem de bem não é o homem que tem bens, patrimônio, mas é o homem que obedece à lei de Deus. Ele deixa uma herança aos filhos e aos filhos de seus filhos. Toda essa questão de educação em relação a ter um relacionamento com Deus, a cuidar da sua alma, que envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades, a tratar das nossas emoções, a ter paciência, a ter domínio próprio, a ter mansidão, a respeitar o outro, a ser uma pessoa humilde, que não é soberba, que se acha superior ao outro. Tudo isso são heranças. Cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, cuidado com o sono, cuidado com o relacionamento conjugal, cuidado na educação dos filhos.
Tudo isso passa-se dos pais para os filhos e dos filhos passa como herança para os netos. Agora, o pecador, ele conquista suas riquezas e deixa para quem é justo. Versículo 23. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O versículo 23 está dizendo que muitas vezes o pobre tem um terreno, ele consegue recolher muito alimento, mas ele não tem juízo para comercializar aquilo que ele tem. Eu conheço pessoas que têm sítios, que têm uma grande produtividade e elas não ganham dinheiro e elas falam assim: eu não sei como é que eu faço para colher tudo isso que a terra aqui está dando para colocar à venda. Então veja que não adianta a pessoa ter um terreno que produz muito fruto se a pessoa não estuda administração. Como eu faço o recolhimento, como eu ensaco aquele produto, como que eu crio uma cadeia para fazer a distribuição daquele produto para as cidades próximas, para os lugares próximos. O versículo 23 está dizendo: às vezes você recebe muita coisa na sua mão, mas você não sabe como administrar. Então, a abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas o pobre de mentalidade, o pobre que não sabe administrar, alguns há que se consomem por falta de juízo, por falta de conhecimento. Você precisa aprender gestão, administração, como eu faço para usar o que eu sei. Tem muitas pessoas que já leram muitos livros, mas elas não sabem como disponibilizar esse conhecimento, criando um curso, por exemplo, para vender aquele conhecimento. Versículo 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. 25. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. O justo é aquele que segue colado com a lei de Deus. Ele come até que a sua alma fique satisfeita. Ele tem prosperidade. Mas o ventre dos ímpios, quem faz o mal, terá necessidade. Essa é a leitura de Provérbios, capítulo 13. E agora eu faço um convite a você que ainda não aceitou a Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que, ao perceber que todos nós temos pecados, ele enviou Jesus para que morresse numa cruz e entregasse o sangue dele em sacrifício por toda a humanidade. Então, todo aquele que aceita Jesus significa que reconhece que tem pecados e recebe o perdão dos pecados porque aceita o sacrifício que Jesus fez por ele, por ela. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, a Bíblia fala que você só pode se tornar filho ou filha de Deus se você recebe a Jesus. Por quê? Quando você aceita Jesus, você está dizendo: eu sei que eu tenho pecados e eu quero receber o perdão dos meus pecados. E se Jesus morreu pelos meus pecados, eu aceito ele para que eu receba o perdão dos meus pecados. E a Bíblia fala que se você aceita Jesus, você recebe primeiro o perdão dos pecados e, como consequência, você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que passa a morar em você, no seu coração. Segundo, você recebe o nome escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, que registra o nome de todos os que aceitaram Jesus. E terceiro, você se torna filho de Deus, filha de Deus. Como filho, como filha, você tem o nome no livro da vida e quando você partir dessa vida, você entra nos céus, porque você tem Deus como seu pai. Mas só é possível ter Deus como pai se você reconhece
que você precisa do irmão mais velho. Vamos dizer assim, Jesus é o irmão mais velho. Ele veio primeiro, morreu por todos nós, e eu preciso do perdão dos pecados que o meu irmão mais velho faz por mim. O meu irmão mais velho, que é Jesus, vai até o Pai e diz: Ele me aceitou. Então o Pai diz: Então é meu filho também. Então faça aqui, se você ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração de confissão comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e declare a frase 1. Declare em voz audível, porque quando você fala em voz audível, você está dizendo no mundo espiritual: Eu quero Jesus. Então diga a frase 1, faça essa oração comigo, oração de confissão. Você está confessando que tem pecados e você está confessando que Jesus é que salva você. Frase 1. Senhor Jesus, declare isso comigo em oração. Ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você se tornou filho, você se tornou filha de Deus. Você recebeu Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Você recebeu o perdão dos pecados, número 1. Você recebeu o Espírito Santo, número 2. Você tem o nome no livro da vida, número 3. E agora você é filho, você é filha de Deus, número 4. São 4 bênçãos que nós recebemos quando aceitamos a Jesus. O Espírito Santo vai falar com você no coração. Sempre que você estiver num caminho errado, você vai sentir um aperto forte no seu peito. É o Espírito Santo dizendo: é errado fazer isso. Quando você tiver dúvida, ore a Deus. Pergunte: Deus, o que eu faço? O Espírito Santo vai dizer no coração: faça isso, siga por aqui, siga esse conselho, ouça aquela pessoa. Participe dos cultos, porque muitas vezes Deus vai falar com você no culto. Quando você ouvir a pregação da palavra, durante a palavra o Espírito Santo vai tocar no seu coração dizendo: essa palavra é para você. E você vai entender a voz de Deus. Participe dos cultos de oração. Oração é uma conversa com Deus. Quanto mais você conversa com alguém, mais você conhece aquela pessoa. Da mesma forma, quanto mais você conversa com Deus, mais você se torna sensível à voz do Espírito Santo. Então participe dos cultos de oração. Participe de uma igreja, de uma comunidade de fé, de uma célula, para que você leia a palavra de Deus, para que você receba na comunhão com os irmãos o relacionamento com Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Faço um convite a você que leu Provérbios hoje. Todos os dias nós fazemos a leitura do devocional Café com Deus Pai. E você pode acompanhar essa leitura diariamente para aprofundar o seu relacionamento com Deus, ter um momento individual, particular, pessoal com Deus. E também aqui no canal nós estamos fazendo a leitura dos Salmos. O livro de Salmos é um livro que traz orações e mostra como aprofundar intimidade e relacionamento com Deus. Fica o convite para que você acompanhe a leitura de Salmos. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.